Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. O episódio que você vai ouvir agora é um dos mais loucos da história deste podcast. Vai ouvir barulho de vento? Vai. Vai ouvir um barulho de moto perdido por aí? Vai. Mas esse é o reflexo justamente da estrutura deste podcast. Ao mesmo tempo, é a estrutura do blog. Não temos muitos recursos a não ser um aplicativo de celular, algumas coisas que eu instalei no computador, até porque é tudo aqui feito na base da garra. Afinal, se não fosse a garra, não teríamos chegado a 54 episódios contando com esse. Então, para garantir que toda sexta-feira tenha um episódio do Luneta Sonora, algumas intercorrências sempre podem acontecer. Afinal de contas, numa dessas coincidências do destino, o episódio de hoje é sobre erros e lapsos. Na Content Talks da semana passada, eu falei sobre erros que eu cometi na produção de artes dos posts. Aconteceu de tudo, desenhos trocados, pixels que eu não deletei direito, tanta coisa que eu termino me policiando para que isso não se repita. E é essencial não ficar assim tão bitolado com os erros. Eles acontecem. E esse aprendizado é fundamental depois que eu consegui superar uma crise de ansiedade. Talvez superar a pior delas. Não quer dizer que eu superei totalmente, mas ultimamente é adrenalina 1000 por hora. E é sobre isso mesmo, erros e lapsos, que a gente fala hoje. E até queria ir um pouquinho além. Não é nem professor de português, que quando vai ver não é nem professor de português de verdade. Professor de português de verdade, ele tá mais focado em utilizar meros erros como exemplos. Ele não precisa necessariamente corrigir, esse não é o trabalho dele. Afinal, quando eu digo isso, eu digo daqueles palpiteiros mesmo. Então não é assim. Então, quando eu digo professor de português, é entre aspas, para não estabelecer assim uma generalização. Não gosto muito disso, mas é muito da natureza da rede social mesmo. E olha que eu nem falei da questão dos erros de arte. Isso também costuma acontecer, que é quando eu costumo fazer as artes, cada arte tem a sua base, e muitas vezes fica um pixel perdido que eu esqueço de deletar. Isso aconteceu com umas 4 artes que eu fiz. E eu já resolvi esse problema também e acabei mostrando esses erros que eu estava falando aqui no início desse tópico como um exemplo. Ou seja, não adianta mais corrigir. Esses erros já aconteceram. Não dá para fingir que eles não acontecem. E é isso que eu quero falar. Muitas vezes o erro está lá como um exemplo e não precisa ficar corrigindo. Porque o mundo não é perfeito. O que a gente tem que ser? E basicamente é isso. Outra coisa que eu vou falar até como tópico de considerações finais é sobre onde eu estou agora. Vocês devem já estar sabendo da história dos desenhos trocados, que são os da semana do blog. O que acontece? Na semana do blog, por ela ser coincidente com os desenhos do 96 folhas, as capas da semana do blog sempre são os desenhos do 96 folhas. Então, para a semana 1 é o desenho 1, para a semana 2 o desenho 2 e assim vai. Só que na semana 33 eu postei o desenho que iria ao ar na semana seguinte e vice-versa. Eu não
tinha tanto assim essa preocupação, porque na maioria das vezes os desenhos do 96 Folhas sempre saíam em cima do laço, ou seja, o desenho era feito no sábado, eu produzia tudo no sábado. Só que em alguns dias eu tô produzindo uns 4, 5 de uma vez só para deixar guardado, para deixar alguns sábados livres, e pronto, isso aconteceu. Então eu tive um certo jogo de cintura para conseguir contornar tudo. Muitos dizem que eu sou uma pessoa perfeccionista, que não admite muito essa questão dos erros, essas coisas. Me preocupo também com a questão da redação dos textos, porque tem muito professor de português nas redes sociais que fica lendo seu texto. Olha, essa palavra tá errada. O correto é essa palavra aqui, como se você não tivesse essa mesma preocupação. Ou seja, nem sempre a gente faz um texto assim com correria, mas quando a gente entrega um texto na correria, isso nem é só no blog, isso também é em outros sites. Costuma acontecer um errinho aqui e ali, mas não é um erro que se comete propositalmente, porque isso também pode ser revisado depois. Mas como eu sempre costumo pensar, aquele professor de português de rede social, aquele professor de português que existe na rede social, querendo te corrigir como se você cometesse esses erros propositalmente, não fosse tão preocupado com a qualidade nos textos, é aquela gente que quer escrever no seu lugar. Não está preocupado assim com um bom português, não. Muito pelo contrário. Mas não é um professor de português literalmente falando, e isso eu vou explicar no próximo tópico. Até para que essa não seja assim uma confusão mais literal. Se não fosse essa trilha de fundo que eu coloco aqui, você estaria ouvindo o ruído dos ventos, mas os ventos não fazem ruído. Estaria ouvindo o barulho das motos. Talvez passou uma e outra. Mas nossa, como esse povo tem moto. Pois é o vai e vem. É o preço de arrumar um lugar para gravar. Mas para entregar o episódio vale tudo. Inclusive gravar no terraço. Afinal de contas, se pudesse, gravava até na rua. Então é isso. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora, que, como você sabe, tem episódios todas as sextas-feiras. Para ser breve, até logo, até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.